eu vou precisar de boa sorte mesmo, né? Depois dessas últimas duas apresentações, eu vou precisar mesmo. Eu estou aqui gelado, eu não tenho hábito de falar em público. Eu estou muito feliz de estar aqui na PyCon, é a primeira vez que eu venho a uma PyCon. Aprendi muito aqui, na verdade, igual eu estava comentando com o Douglas e o Rogério que estava comigo ontem. A PyCon ela oferece a oportunidade de você ficar mais humilde, né? Você chega aqui e vê um bocado de gente que sabe muito mais do que você, e aí é uma oportunidade de aprender muito e perceber que você tem que melhorar muito sempre. O tema que nós temos aqui são as aplicações plugáveis. Bom, eu peguei um horário não muito generoso comigo, né? Eu vim depois de uma sequência de ótimas palestras e exatamente antes do encerramento. Esse tipo de horário normalmente é muito bom para quem para divertir as pessoas. Eu não tenho muito essa habilidade de cantar, dançar, etc. Como é o caso do Andrews, né? Chegou. Eu estava com medo dele não chegar. Não é não? Tá certo. E o que são aplicações plugáveis? Bom, a aplicação plugável, ela não tem uma receita de bolo. Existe uma série de características que algumas aplicações podem ter, não são todas as características, são uma série de características que se desenvolveram durante o tempo em que o Django se desenvolveu, que torna uma aplicação mais fácil de ser acoplada a outras ou não. Então, eu não vou falar aqui das coisas fantásticas que eu fiz nos últimos 2 anos, porque não é. Vou falar de coisas que eu aprendi fazendo besteira, batendo cabeça com outras pessoas e tal, e resumindo mais ou menos as coisas que eu cheguei à conclusão, algumas que eu estava errado, outras não. Então, as aplicações plugáveis, normalmente elas são aplicações pequenas, objetivas, com escopo reduzido, e ela me lembra muito a ideia da formiga. A ideia da aplicação plugável é você ter um projeto com 10, 15 aplicações, todas elas curtinhas, mas muito bem definidas e rodando bem. Teve alguém falando de Plone aqui mais cedo, que eu esqueci um pouco o contexto, mas comentou uma coisa bem parecida. Oi? Pensei que alguém tivesse falado alguma coisa. Alguém falou sobre mais ou menos o mesmo conceito, só que em Plone dá a ideia de ter vários pequenos componentes rodando um em conexão com o outro. Essa é a ideia das aplicações plugáveis. Eu tive a sorte de falar hoje e exatamente há cerca de uma semana, o James Bennett, que é um dos caras principais do core team do Django, ele publicou uma apresentação dele sobre aplicações plugáveis. Então eu tive a sorte de poder ver esse material que ele publicou e dar um ajuste no que eu tinha feito. Então algumas coisas, na verdade aqui até que nem tanto, mas para o final eu vou falar umas frases bacanas que ele falou ali. A primeira aplicação plugável que eu tive conhecimento, o primeiro contato com esse termo que eu tive conhecimento, foi com o Djapion, criado pelo Rafael JSG, que é da For Linux. Isso já faz algum tempo. E ela até hoje funciona muito bem, ela se conecta através de Sinus e funciona muito bem. Depois foram surgindo outras. O Django Diário também foi uma das primeiras, muito bem feita pelo Semente, muito bem definida, bem documentada. Qualquer hora eu vou pedir para ele fazer o mesmo com as minhas aplicações, porque elas estão uma bagunça, né? Então, o Django Diário até é uma referência, vem sendo refatorado muito pouco, porque ele foi muito bem definido pelo Semente. E aí, várias outras eu fui tendo contato aos poucos. O Django Tagging, Django Command Extensions, tem essa minha que eu joguei na lista humildemente, né? Django Antivírus, Django Registration, e na verdade hoje já são centenas, né? Algumas com muitas boas práticas, outras com menos, raramente com todas, né? Elas estão evoluindo à medida que o Django também evolui. E comentando uma coisa importante aqui, que algumas dessas boas práticas de aplicações plugáveis, elas foram possíveis à medida que o Django oferecia alguns recursos. Então, tem alguns recursos que não era questão do cara
ter uma boa prática ou não, mas o Django não possibilitava, né? Citando aqui algumas dessas boas práticas, uma primeira bem bacana é você ter as settings da sua aplicação. Se uma aplicação plugável ela é flexível e customizável, que é uma das ideias centrais, é muito interessante você ter as settings da sua aplicação fazendo um import no settings do Django, né, que é django.conf.settings, e ali você declara a sua puxando dos settings e aplicando o seu valor default. Nisso aí você garante, evita lá ter que fazer algum try, ter um problema de attribute error. Tá? Geralmente, faz muito sentido que 90% das aplicações tenham as suas settings de alguma forma, né? Outra prática já bem menos comum, mas é bem interessante para fazer coisas plugáveis, é você ter os seus próprios sign-ons. Eu tenho uma aplicação que é o Django Ads, que inclusive eu preciso refatorá-lo justamente por causa de algumas dessas boas práticas. Ele tem um momento em que ele requisita algumas informações que vêm naquela informação meta, né, que são algumas informações, o IP e etc. E ali eu tenho um sign para obter essa informação. É uma coisa simples de fazer para você não precisar de ter acoplamento com outras aplicações e oferecer de forma poderosa um recurso, né? E outra característica muito poderosa que vem amadurecendo muito, o próprio Django tem sido refatorado, tem coisas ainda a ser refatoradas, é no uso do conceito das views extensíveis, que é a base das generic views, né? Basicamente, uma view extensível, ela permite que seja customizada lá na hora que você vai declarar o URL. Bom, vamos ver se ele vai aparecer aqui, né? Ah, tá. Então, uma view extensível é basicamente o seguinte: ela permite que você informe algumas características, né? algumas configurações, para você evitar estar acoplado a alguma coisa. Então, aqui eu tenho 2 exemplos, mas eu poderia ter vários outros, que é o caminho do template. Quer dizer, eu tenho um caminho padrão que eu vou usar, mas o cara pode citar outro template. Mais para frente eu vou citar um problema de você ter templates da sua aplicação. Aqui eu cito um outro caso de um form, quer dizer, é uma forma de você permitir que o cara crie um outro form diferente, customize o form, dê características, comportamentos para ele diferente. Então você coloca aquele parâmetro a mais. E no momento que você declara o URL, então você vem aqui, você ou o seu usuário, né? Ele vai informar aqui esse parâmetro da sua view, onde ele passa aquele valor, substituindo o valor default. Então, dessa forma, você permite que ele estenda a sua view sem em nenhum momento precisar de algum tipo de acoplamento. Deixa eu só me lembrar aqui. Então, com isso, o que acontece? A ideia das aplicações, com toda essa extensibilidade, etc., é evidentemente evitar isso aí, né? Quer dizer, você aqui tem um trambolho do lado de cá, um de lá, e na verdade aquilo ali é um adapter, né? Então, a ideia da aplicação plugável não é ser um adapter, não é você ter não é ela de maneira nenhuma fazer ponte. Na verdade, ela tem algumas funcionalidades, e geralmente uma aplicação plugável ela tem uma ou duas funcionalidades bem específicas, e aquilo ali ela faz com propriedade, bem, e de forma que possa ser acoplada a outras. Bom, a ideia de templates da aplicação. Um problema que eu tive muito, eu venho ajustando à medida que eu vou tendo condições, vou tendo oportunidade, é justamente implementar aquele argumento, né, da template, justamente porque tem um problema sério de você ter templates na sua aplicação. Porque a estrutura de blocos e tudo que está relacionado a isso, ela é muito difícil de ser definida. Cada pessoa tem a sua forma de definir e não existe um padrão para isso. Então, é preciso tomar cuidado quando você declara aquele bocado de templates na sua aplicação e você vai lá e coloca um block content, sendo que, na verdade, o cara quer usar um block underline content, né, por algum outro motivo. Então, é bom tomar esse cuidado. Eu fui perceber isso depois de apanhar bastante. Agora, falando, né, em usar esse recurso da template da aplicação, um recurso bacana que veio, já não faz muito tempo, que surgiu no Django, e na verdade ele surgiu e ele ainda
ele ainda estava um pouco escondido e depois foi determinado como padrão nas settings, é o template load, esse template loaders aí, que é dos app directories. Teve uma vez até que eu estava conversando com o Andrews Medina e a gente estava um pouco confuso nesse assunto aí, estava tendo uns problemas e tal, e aí a gente meio que descobriu essa template loaders, e aí eu percebi que eu não precisava manter lá na minha setting template directories uma lista lá das pastas de template. Aí eu removi tudo e deixei só uma pasta template mesmo, indicando uma pastazinha onde eu coloco raramente uma outra coisa. Isso aqui permite que você tenha uma boa prática que nem todo mundo tem, nem todo caso tem. Que é você colocar o pacote de templates da sua aplicação dentro da pasta da aplicação. Aos poucos isso ficou meio óbvio agora, mas há um certo tempo a gente colocava tudo na pasta templates e aí aos poucos a gente foi caindo na real. Por quê? Porque se a aplicação ela é plugável, se ela é um pacotinho, objetivo e etc., faz todo sentido que você tenha tudo da aplicação lá dentro. Então aí é por isso que vem aquele raciocínio de colocar as settings lá dentro, colocar os signs lá dentro, os commands e etc. Template tags, e aí a template também entra. Com isso você permite, né, com o uso desse template loaders, isso aqui, template loaders, isso aqui fica viável, né, mais lógico, mais claro, e assim você pode ter a pasta templates e lá dentro uma pasta com o mesmo nome da template e outra pasta admin e dentro o mesmo nome, eu falei errado, mesmo nome da template não, mesmo nome da app, né? E o mesmo nome da app novamente para você customizar os templates do admin e inserir ali as templates da sua aplicação. Isso aí também surgiu ao longo do tempo. Bom, deixa eu só beber um pouco d'água aqui porque tá complicado. Agora, na parte de models. Na verdade, essa parte de models ela oferece muitos recursos. Eu não vou falar aqui de todos eles, inclusive alguns um tanto novos que eu não tenho prática. Então eu prefiro não falar, né, e deixar um pouco para depois, como é o caso do Default Manager. Mas uma das coisas que eu venho usando cada vez mais, que é uma ideia bacana para a ideia de aplicações plugáveis, é usar com mais carinho a Contribute Content Types. A Content Types ela é uma aplicação bem básica, que na verdade, para cada classe de modelo que é registrada pelas aplicações que estão no seu projeto, ele cria lá um item na tabela referente a ela. E a partir disso é que ele permite, por exemplo, que você tenha lá aquele sistema de permissões, da Contrib Out, e tem um outro caso que eu não me lembro agora. Mas o Content Type, ele tem, dentre outros métodos bem úteis, ele tem esse getForModel, que é um método que você informa contenttype.objects.getForModel e entre parênteses o nome da classe. E aí você pega o content type disso. E para que você vai usar isso? Para você fazer as generic relations. As generic relations, basicamente, é você ter condição de fazer um relacionamento sem que haja uma join mesmo, uma constraint propriamente dita. Então, o que acontece? Você tem duas classes de modelo, elas não conhecem uma a outra, no banco de dados elas não têm nenhum vínculo, mas as generic relations é uma ponte. Quer dizer, basicamente você fala, olha, esse objeto aqui, você informa dois campos, né? Onde você informa, tá, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu passar para frente aqui porque eu não era para chegar lá ainda. Então, basicamente, quando você for fazer um relacionamento usando o Generic Relations, você vai informar o Content Type e o ID do objeto. E aí você vai ter essas duas informações, que ele cria um índice lá por trás, e você faz o relacionamento entre os dois objetos sem que haja, de fato, um campo lá. E por que é bom o Generic Relations? Você imagina, por exemplo, uma classe de modelo chamada Thread, dentro de um fórum, onde ele tem um elemento ali chamado origem, por exemplo. Então você pode vincular aquele item do fórum a N objetos diferentes. Você pode vincular um produto
a uma categoria de produtos, você pode vincular a um usuário, você pode vincular a um artigo. E aí o Generic Relations ele possibilita isso, porque no mesmo campo você pode enfiar vários relacionamentos e inclusive desconhecidos, né? A ideia é permitir isso. E um recurso que surgiu agora bem recentemente usando o Generic Relations, que eu vou exemplificar no próximo slide, é o Generic Inline Model Admin, e que tem, né, tanto o tabular quanto o stack, e o Inline Form Set. Para que é isso? É para você ter no seu admin. Bacana. Bom, mas agora que eu sou o último, eu posso ir mais 2 horas, hein? Bom, então essas duas classes elas permitem o quê? A primeira ali permite que você tenha lá no seu admin, você tenha um master detail usando generic relations. E o inline form set é fora do admin. É a ideia do form set, que também é mais ou menos a ideia do master detail, só que fora do admin. E aqui, vamos ver se ele carrega antes de eu apertar, vamos ver. E aqui é um exemplo do uso do generic relations. Vamos lá. Isso. Então aqui tem um exemplo do generic relations. O que acontece? Aqui eu tenho o caso da thread que eu tinha citado. Eu tenho dois campos que vão ser criados no banco de dados. Isso aqui é só um atributo da classe mesmo. Então esses dois campos, um faz referência ao content type, que é o representante daquela classe de modelo, e o ID desse cara. Para quem não tem conhecimento, o Django ainda não suporta muito bem a ideia de primary key com mais de um campo, apesar de já ter alguns recursos que permitem isso, mas de forma não muito madura, vamos dizer assim, né? E aqui eu criei um atributo onde eu seto os dois campos lá. Se esses dois campos, um chamasse content type e o outro chamasse object ID, eu não precisaria citar lá. São os dois campos padrão. Mas aqui eu citei e informei lá. Então, quando eu for fazer aqui, eu tenho um exemplo de uma def, né? Eu instanciei um produto. Vamos considerar que esse produto aqui está na aplicação produtos, certo? E aqui está na aplicação fórum. Os dois não conhecem um ao outro. Então eu tenho uma view aqui em algum lugar onde instancia um produto e cria uma thread fazendo referência àquele produto, como o parent, né, que é o campo aqui. Então, nisso eu fiz um relacionamento entre dois objetos que não se conhecem. E a ideia do generic relations é ser isso aí, né? Quer dizer, são relações de vários tipos, né? Para todos os gostos. Tá. Bom, algumas boas práticas que eu gostaria de citar, que aos poucos, batendo cabeça ou não, né, ou só ouvindo mesmo, eu aprendi ao longo do tempo. Nomenclatura, às vezes a gente vê até uma briga assim, entre as pessoas que gostam muito de usar o português, porque nós estamos no Brasil e etc., e as pessoas que gostam de usar o inglês, porque é uma linguagem universal e tal. Na minha opinião, há espaço para as duas. Se você quer distribuir a aplicação e ela tem um escopo, ela está num contexto geral, né? Então é ideal que você trabalhe em inglês, né? E aí é ideal também que você tome cuidado para não entrar em conflito com outros pacotes já padrão. Quer dizer, você vai criar uma aplicação URL lib, né? Você vai arrumar um problema. E o português para a realidade nacional, quer dizer, você vai criar um campo CPF. Não tem outra forma de você... na minha opinião, não tem uma forma melhor de você criar um campo chamado CPF em inglês. Né? Não faz sentido. E outra coisa sobre a nomenclatura, é bom sempre frisar, né, de usar todos aqueles padrões das PEPs e respeitar os padrões de nomenclatura, etc. Uma coisa também que isso aqui eu aprendi apanhando, é usar sempre o seguinte: se eu estou numa view e quero dar um import numa classe de modelo da minha própria aplicação, então eu não vou citar o nome da aplicação e etc. Eu vou citar direto o import models, né, ou URLs chamando views. Por quê? Para você dar mais flexibilidade para o cara movimentar a sua aplicação onde quiser. Então, se os dois modos estão no mesmo nível, então um importa o outro daquele mesmo nível. Agora, no caso, por exemplo, é um caso clássico. No caso das template tags,
aí entra duas coisas. E eu estou, assim, minha memória não me permite dizer, eu não tenho certeza se mais pra frente eu vou falar isso, mas pelo menos eu pensei, né? O que acontece às vezes nas template tags é o seguinte: você cria uma aplicação com o nome Comments, e aí você cria uma template tag chamada Comments. No caso do Django, isso é muito fácil, porque ele faz lá um from django.contrib.comments import. Perfeito. Agora, se você faz isso na sua aplicação, se lá de dentro do módulo de template tags você fizer um from comments import, ele vai fazer uma referência recursiva. Então, aí nesse caso, você vai ter que usar o minha app, né, o nome da sua aplicação. Eu, particularmente, não tive muito sucesso com aquela ideia de ponto do Python 2.5. Então, eu não tive muita experiência com aquilo. E aí, isso está ligado a isso aqui. Isso aqui eu já briguei com umas 2 ou 3 pessoas do Core Team, se eu não me engano, sobre isso aqui. Eu mesmo Semente já conversamos muito sobre esse assunto e tal. Eu criei um hábito já há muito tempo de criar uma pasta apps e colocar todas as minhas aplicações lá dentro. E é interessante que lá na WN, onde eu trabalho, várias outras pessoas têm a mesma mania. E aí eu pensava o seguinte: não, você tem que ter um pacote de aplicações para você importar todo mundo de lá. Acontece que a ideia do Django é que as aplicações estejam na PythonPF, sejam, de certa forma, o mais independente possível do Django. E aí você vai criar uma aplicação plugável. Se você adotar essa ideia do apps, como eu fiz em algumas minhas, e algumas eu até já consertei, você inviabiliza a sua aplicação, porque o certo é você não usar um apps. Então, se a sua aplicação usa apps, você está quebrando a ideia de ser plugável. E isso aí me gerou muito problema, até eu descobrir, né? E aos poucos eu estou resolvendo. Uma outra boa prática é usar o reverse. A URL a gente já usa sempre, né? O método URL para declarar uma URL. Mas para poder requisitar a URL, eu mesmo demorei muito a criar essa prática e também foi bem devagarzinho. O que é o reverse? Quando você cria a URL, você pode dar um nome para ela. E mesmo que você não dê um nome, ela tem um caminho, né? Ela tem um caminho da view. Então, usando o método reverse, você pode indicar essa URL para poder fazer, por exemplo, um redirect ou alguma coisa assim. Como isso pode ser útil para você e bacana? Porque você pode ter a sua aplicação, vamos supor que o nome da sua aplicação é minha app, como eu estava dizendo ali para cima. E o cara vai colocar lá dentro da URL, tudo que for de minha app para frente vai trazer do minha app.url. Quer dizer, minha app é a raiz dessa aplicação. Só que ele pode usar de várias outras formas. Ele pode colocar na raiz, ele pode fazer várias outras formas. E usando o reverse dentro da sua aplicação para indicar uma URL sua, você evita esse tipo de problema. Por quê? Porque o reverse, ele pega a URL que o cara declarou. Então, vai ser transparente. Você indica aquela URL, o cara declarou o que quiser, indicou para aquela view, e o reverse vai tratar de descobrir qual é a URL de fato mesmo, o caminho completo da URL, e trazer para você. Isso aqui é muito usado no Get Absolute URL e nos redirects da vida. Outra coisa das boas práticas, né, até onde for possível, é você respeitar as versões 2.3 para frente do Django, você respeita, e até onde for possível também tentar fazer coisas que estejam compatíveis com o GAI, porque a tendência do GAI é crescer muito. Também pensar nas versões do Django, porque queira ou não, a 0.96 é muito usada. Existem muitos servidores usando ainda. Existem muitas diferenças, né, entre a 1.0 e a 0.96. Uma das grandes diferenças é o refactoring no Cyrus. E também aquela coisa de sempre, né, Windows, Mac, Linux, etc. Google App Engine. Outra boa prática, e essa aqui eu não sou um bom exemplo dela não, é usar docstrings para documentar tudo. O Django, recentemente, eu não sei datar exatamente quando, porque eu descobri isso meio por acaso. Ele tem lá agora, depois do refactory do New Forms Admin, ele separou o admin em duas aplicações. Então agora tem o admin doc. E esse admin doc, ele agora está muito melhor. Então ele
Você vai lá na sua documentação que o admin doc te fornece, ele pega o docstring de todas as views, todas as template tags, template filters, as models, etc. e coloca lá aquele texto que você escreveu usando o REST, né? Então, assim, se você documentar bem o docstrings, além de você beneficiar a si próprio, você vai dar condições claras para o cara entrar lá no admin doc e ver a documentação da sua aplicação de uma forma bem prática, né? Usar a aplicação Sites sempre que possível, né? A aplicação Sites, ela permite, é uma contrib, né? Ela permite que você tenha vários sites. Então, se você fizer uma referência que você vê que vai ser fixada a um domínio, alguma coisa assim, usar a aplicação, o que essa aplicação te oferece. Internacionalização, acho que essa nem precisa explicar, né? Por quê, né? Se ela é plugável, ela deve ser internacionalizada. Testes, né? Sempre colocar os testes na sua aplicação, criar outra prática que eu tenho, não tenho os bons costumes e tenho um histórico assim, onde aos poucos eu estou aprendendo a fazer isso através de alguns erros. E aí, com tudo isso, você vai ter todas as combinações possíveis e você vai tentar todas as combinações possíveis de se integrar com outras aplicações. Essa ideia de combinação e plugável, etc., me lembrou uma campanha. Eu não sou muito de acompanhar a televisão, mas eu vi uma campanha há um pouco tempo atrás da Coca-Cola falando que combinava com tudo, né? Quer dizer, para todo lado que você vai, em qualquer lugar do mundo, você tem pessoas bebendo Coca-Cola, com pizza, com almoço, com bolo, com de tudo que você imaginar. Até Coca-Cola quente tem aqueles que gostam, né? E aconteceu uma coisa interessante. Na minha vinda para cá, eu vim de ônibus. E de Goiânia aqui, a gente passa por São Carlos, que eu nem imaginava isso. E aí, como sempre, né, como de todas as outras vezes que eu viajo, eu acho que não vai fazer calor e deixo a blusa em casa. E aí, em São Carlos, estava fazendo muito frio, mas muito frio mesmo. E foram 20 horas de viagem. 2 horas da manhã, o ônibus para em São Carlos para a gente tomar um lanche. E aí eu desci morrendo de frio, procurando uma blusa, alguma coisa assim. E aí tinha uma menina sentada do meu lado, e aí quando eu cheguei ali e vi que não tinha blusa, não tinha nada, porque eu vi algumas toalhas, eu pensei que tivesse blusa também. Eu pedi ali um chocolate quente, alguma coisa assim para mim comer. Logo em seguida chegou uma menina do meu lado e falou assim, me dá uma Coca-Cola gelada. Isso era 13 graus de temperatura, para mim é o Ártico, né? E ela pediu uma Coca-Cola gelada 2 horas da madrugada, né? Ela deve ter um estômago de ferro. E aí isso me fez lembrar, né? Que há maluco para tudo para combinar a Coca-Cola. Até mesmo uma figura dessa. Então, se a Coca-Cola faz isso, então vamos copiar a ideia de tentar combinar com tudo possível, né? E aqui vem um outro grupo de boas práticas, que é fazer a sua aplicação ser distribuível. Eu vou passar aqui rapidinho, porque meus minutos ali já devem ter chegado no 3, né? Então a ideia, eu tenho mais prática com os repositórios, mas aí a ideia é que você sempre crie, né, use o dist-tools. Eu não tenho prática nenhuma com o Python Eggs, mas sempre que possível, usar o Python Eggs, a ideia lá do Cheese Shop, etc. Eu não tenho esse tipo de prática. Falando sobre a aplicação, esses dias eu tive 2 debates longos com o Semente sobre isso aqui. E Deus me livre de ter um terceiro, que a gente não chegou não convenceu o outro. A minha ideia, meu parco conhecimento a respeito de licenças me diz que GPL ela é voltada para o produto. E uma aplicação eu vejo como um item de um produto, uma matéria-prima. Então, nesse caso, a gente tem o LGPL e o BSD que foram criados para isso, né? Aí tem um debate longo em cima disso aí que não vai chegar a fim nenhum, vamos dizer assim. Na minha opinião pessoal, a LGPL é a melhor opção. E tem aquela WPF-PL, que o nome é o que vocês imaginam mesmo, que ela é mais livre ainda do que a LGPL e a BSD. Ela é tudo livre, né? Ela não tem controle praticamente nenhum. Bom, e aqui já caminhando para finalizar,
Na palestra do James Bennett, ele citou 4 coisas muito bacanas e foi o que eu pude colher de mais interessante ali para colocar aqui. Tem 4 pontos para você manter em mente ao criar uma aplicação. Primeiro, uma premissa típica do Unix, que é fazer uma coisa, né? Não é fazer 20 coisas, fazer uma coisa e fazer bem. Quer dizer, você está fazendo uma aplicação de antivírus, então ela fazer bem a parte de antivírus, mas fazer só isso também. Não ter medo de múltiplas aplicações. Eu já vi sistema assim, onde o sistema inteirinho é uma aplicação. Lá na Django Brasil já teve... Tá, já estou caminhando. Escrever flexível, é toda aquela ideia de customizações. Construir para distribuir, né? Isso aqui eu mesmo tenho que aprender muito com isso, mas a ideia é sempre você deixar com que as pessoas possam distribuir o máximo possível. Isso foi do James Bennett. E aí eu coloco uma frase minha aqui, que é colocar bom senso nisso, porque o Django é uma coisa para pragmáticos. Então, tudo isso aqui tem que ser levado ao bom senso. Não é uma questão de você colocar isso aqui ao exagero e achar que isso é bacana e você prejudicar a si próprio ou ao seu usuário, né? Bom, as minhas referências, como eu já citei, essa palestra do James Bennett. Na verdade, a maior referência é um material que o James Bennett escreveu há mais de um ano atrás. Lá no tutorial 1 cita isso aí. Na Django Pluggables também tem uma frase bacana com relação a esse assunto. Bom, e todo mundo sempre coloca ali o dúvidas, né? Só que como eu estou a fim de ir embora e eu sei que vocês também, e o cara que está me pressionando, é melhor pedir para ir embora mesmo. Só que sinta-se à vontade caso tenha alguma dúvida. Ou mande para mim, ou mande na Django Brasil, etc. Queria só perguntar, quando tu cria uma aplicação plugável lá, tu põe o model, views, template text, tudo dentro da aplicação e tenta fazê-la o mais plugável e acoplável possível, né? Como é que tu tem feito com o conteúdo estático? Por exemplo, tu põe dentro da app lá, da tua aplicação, uma pasta media ou static, e lá vai ter o teu CSS e tal para aqueles templates da app. Tu tem alguma... Porque o Django não serve isso, né? Ele tem que criar um location lá no Apache para servir o conteúdo estático. Tu criou alguma solução para isso, alguma coisa? Ou é manual mesmo, processo? Como é que tem feito isso? Eu faço exatamente o que... Sim, não é aconselhável, não né? Que, sim. Não é a finalidade dele, né? Não é a finalidade. Eu faço isso. Eu crio uma pasta chamada mídia. Lá dentro eu crio. Aí isso aí varia de acordo com o caso. Também não são muitos casos onde eu tenho mídia da aplicação. E aí eu vou lá e faço ou um symlink da vida ou eu faço uma referência direta. Mas eu tive poucos casos onde eu tive mídia de aplicação. Então eu não me preocupei com isso. Quando eu estava montando, eu pensei nisso. Só que eu não tenho, como se diz, uma solução melhor do que isso. Então eu resolvi nem falar sobre isso. Mas eu faço assim. Não tenho. A gente tem esse problema, né, que tu tenta botar sempre o mídia junto, né, para ficar a aplicação toda ela num lugar só, né? Só que daí para cada aplicação que tu pluga lá, tem que ir lá e criar um location e tal, né? Isso é um pouquinho chato, né? Não é complicado, mas eu não tenho uma solução e na verdade eu nem consigo visualizar uma solução no horizonte sobre isso. Eu faço desse jeito e resolve bem. Bom, eu vou agradecer o José. Eu que agradeço. Uma salva de palmas.